Muito bem, estudando a lição de número 12, a parte de domingo, levantai as mãos para o santuário. Quando se fala de adoração, o israelita entrava no santuário, ele se ajoelhava, ele algumas vezes colocava a testa no chão, depois ele se levantava, cantava louvores a Deus e levantava as mãos para o céu, com a intenção de, simbolicamente ou pela fé, tocar as mãos de Deus ou ser tocado por Deus. E assim, ele ficava em meditação e esperava a bênção divina, a aprovação de sua adoração. A adoração, ela pode ser sempre da melhor forma. Nosso coração sincero é sempre o melhor abrigo para uma boa adoração. Quando a pessoa vai diante de Deus, tem que se esvaziar das dificuldades, dos problemas. Algumas pessoas adoram a Deus, mas de olho na irmã que está do lado, ou de olho no vestido da pessoa, da roupa da pessoa. Então, algumas pessoas adoram a Deus de maneira assim, eu diria, no piloto automático. Um pastor disse que estava na igreja adorando a Deus e de repente sentiu uma formiga andar na mão dele. Quando ele olhou, ele viu várias formigas saindo da bolsa da esposa. Abriram a bolsa, ela havia esquecido uma bala lá dentro. Havia muitas formigas. Ele disse: irmão, passei o culto inteiro matando formiga e não prestei atenção no culto. Olhava de vez em quando para o pregador, mas minha atenção estava nas formigas. E ele dizia o seguinte: quantas formigas existem em nossa vida quando nós estamos adorando o Senhor e nós ficamos no piloto automático e não percebemos que estamos simplesmente movendo os lábios, olhando a letra do hino, mas sem pensar no que estamos cantando. Nos ajoelhamos, mas nosso pensamento não está nas palavras de quem está orando. Ou nosso pensamento vai longe, divagando nas cordilheiras da imaginação. É muito importante a pessoa adorar de coração. Hudson Taylor foi um grande missionário na China e na Índia. Ele dizia o seguinte: a adoração transforma, a adoração muda o adorador. E ele disse: se você entregou o coração a Cristo, se tornou um adorador, você tem que saber que as pessoas da sua família, elas vão perceber, porque a adoração modifica até os nossos relacionamentos. Então, o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, os seus tios, até o seu cão e o seu gato vão perceber que você é uma pessoa diferente. E a bênção que vem para o coração do adorador, ela é transportada para também as pessoas da família. Por isso é importante a adoração ser de forma assim, muito coerente, muito focada, para que nada impeça. Então, na hora de adorar, deixe o celular no silencioso para a pessoa não ter interrupção naquele momento de adoração. Porque isso representa o valor que você dá para Deus. Se Deus não for colocado em primeiro lugar na vida, então não adianta nada. Por isso, a pergunta número 1 diz o seguinte: lendo o Salmo 134, onde o salmista acha que se deve adorar a Deus. Salmo 134, de 1 a 3, diz o seguinte: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Pergunta, lendo o Salmo 134, onde o salmista diz que devemos adorar a Deus. Resposta: o lugar de adoração é o santuário. E o resultado da adoração será visto na transformação da vida do adorador. E através das bênçãos que Deus concederá a essas pessoas. A pessoa está adorando a Deus, está precisando de alguma situação a ser solucionada, e Deus, ele coloca a bênção, e a bênção vem. E a pessoa depois se torna adorador com gratidão no coração. O pequeno Salmo 134 oferece a melhor imagem imaginável da vontade do servo do Senhor. Ou seja, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Adoração é a melhor forma. Quanto nós podemos pagar a Deus por tudo que Ele fez por nós? Não temos como pagar. Agora, podemos começar a pagar em suaves prestações através do amor dedicado na adoração. Por isso que no santuário as pessoas, elas louvam a Deus, adoram a Deus, bendizem a Deus, honram ao Senhor com suas palavras e são abençoados de retorno pelo Criador do céu e da terra. Quando o salmista ele fala sobre o Senhor te abençoe desde Sião, quer dizer que a bênção é extensiva também aos familiares e àqueles com quem nós mantemos contato. A família, principalmente, é a mais assim abençoada pela vida do adorador. Pergunta número 2. Como os salmistas falam e caracterizam o verdadeiro adorador? Salmo 18, verso 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha.
Salmo 36, verso 1, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, eles não têm temor do Senhor, mas eu temerei ao Senhor meu Deus. Salmo 113, verso 1, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Salmo 134, verso 1 e 2, eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós servos seus, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Salmo 135, 1 e 2, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Então, como os salmos retratam o adorador? Resposta, retratam o adorador como servos de Deus, aqueles que estão para servir ao Senhor, porque dependem das bênçãos divinas e precisam obedecer aos seus preceitos. Não é apenas adorar. A pessoa vai adorar tem que ter um respeito pelo ser que está adorando. E se esse ser pede que você o ame e guarde os seus mandamentos, Jesus completou dizendo, se a mim me amais, guardarei todos os meus mandamentos. Ou seja, é uma espécie de duas linhas. Eu amo a Deus e, por consequência, eu acabo amando o meu próximo e acabo obedecendo os seus preceitos. Então, a teologia do Salmo 134 destaca a importância da adoração contínua a Deus. Adorar a Deus não é algo que se faz de um momento para outro, ou apenas um momento e esqueceu, pronto, já fiz minha cota de adoração, só agora no sábado que vem. Já imaginou? Você adora a Deus no sábado e só no outro sábado vai adorar a Deus? Que bom, hein? E Deus preocupado com o ser humano, em dar-lhes bênção, em livrar dos perigos, dos inimigos. E a pessoa só quer adorar a Deus um pouquinho só. Mas diante da TV a pessoa adora muitas coisas. A pessoa vê, eu vi uma pessoa assistindo uma série, 5 horas assistindo uma série. Não para. Um episódio já termina, o outro já começa. E a pessoa sempre quer saber, porque termina com uma ênfase. O que acontecerá? A pessoa quer assistir e começa no próximo. Mas para Deus existe uma dificuldade tão grande de ler a Bíblia, de ler a lição, de estar ajoelhado diante do Senhor. 5 minutos, o joelho já está doendo, a pessoa já quer levantar. Alguns se ajoelham em cima da cama e fazem uma oração bem curtinha e já cai em cima do travesseiro. Quer dizer, não é adorar a Deus. Isso é uma obrigação que você está fazendo para cumprir uma tabela. Então, aqui diz assim, louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, levantai as mãos no santuário. Benditos são aqueles que adoram o Senhor nas horas da noite. Então, existe toda uma situação de tempo integral na presença do Senhor. Você está na rua, tem que estar louvando o Senhor. Você vê uma coisa bonita, louve o Senhor. Você vê algo feio que você foi livrado, louve o Senhor também. O santuário, no tempo dos israelitas, refletia a glória de Deus. Por isso, levantar as mãos para o santuário é uma forma de bendizer a Deus. Como é que um ser humano, um pecador, pode abençoar o Deus dele? Bendizendo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, adorando, cantando, entoando ali um louvor, mostrando adoração sincera. Isso é muito importante. Hoje, as pessoas não têm muita reverência pelo ser que estão adorando. Eles estão fazendo as coisas assim, como eu disse, no piloto automático, sem muita introspecção sobre aquilo que estão fazendo. Então a adoração se tornou algo até banal para algumas pessoas. Então, algumas pessoas estão mascando chiclete. Eu já vi numa igreja um casal se beijando na hora da adoração. Lá no fundo, no último banco, eles estavam se beijando. Falando, puxa, mas o que está acontecendo? As pessoas não têm temor de Deus. Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho perante o Senhor e foram fulminados. Deus é muito coerente. Por isso Salmo 103 diz assim, bendize o Senhor e tudo que minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 10. Porque não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ainda bem. Então o adorador pode ir diante do Senhor e mostrar que ele adora o Deus invisível. Quando Roma invadiu Jerusalém, o general Pompeu era o encarregado da invasão de Jerusalém. Ele queria ver o Deus dos judeus. Ele entrou no templo e, para horror dos judeus, ele foi até o lugar santíssimo. Os sacerdotes ficaram pasmados. E o general Pompeu, ele afastou a cortina e começou a procurar. Chamou um sacerdote e disse, cadê o Deus dos judeus? Eu conquistei muitas nações, e cada nação, eles tinham um totem, um ídolo. Cadê o Deus dos judeus? Porque esse Deus tem feito muitas maravilhas por vocês. Eu reconheço. Muitos livramentos. E eu quero ver esse Deus. O sacerdote disse, nosso Deus, lá no lugar santíssimo só tinha a arca, só tinha a figura dos 2 querubins em ouro puro, um tocando a asa do outro, e em cima da tampa da arca. E dentro da arca tinha a lei de Deus, os 10 mandamentos. O sacerdote disse, nosso Deus
é invisível. Ele não está aqui, dentro do templo, nesse momento, mas ele está dentro do nosso coração. O general Pompeu ficou impressionado com isso. Como é que eles adoram um Deus invisível? Nós adoramos um Deus invisível, mas ao mesmo tempo um Deus visível, pessoal, que se importa com todos nós e que está presente quando nós o adoramos. Deus seja louvado. Possamos, nessa lição dessa semana, vamos aprender de coração a verdadeira adoração. Tenho certeza que a nossa mentalidade, nosso foco de adoração vai mudar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que haja uma bênção em cada coração. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. E queremos fazer isso a vida inteira, porque a gratidão é muita. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe você, que possamos aprender nessa lição essa semana. De coração. Fique com Deus.